um trabalho imenso, estratégico, né, Ruas? Que é impedir a privatização da Refap, da refinaria Alberto Pasqualini, que é uma referência para todos nós, econômica, estratégica e política. E a minha alegria de estar ao lado do Pedro Ruas aqui, que nós somos amigos há muito tempo, de convivência política, é verdade. Militamos juntos, enfim, desde sempre, desde a luta democrática, e tive a grata oportunidade de trabalhar junto com o Ruas no governo do Estado do Rio Grande do Sul. Quando o nosso companheiro Olívio Dutra foi governador do Estado, e a secretária de Minas e Energia, uma personagem que a gente gosta muito, vamos se encontrar daqui a pouco, chamada Dilma Rousseff. Então, convivemos muito no governo do Estado com a Dilma, na Secretaria de Minas. O Ruas era companheiro do PDT naquele momento, né? E eu tive a honra de, obra de saneamento, eu tive a honra de, como vice-governador, compartilhar com o Ruas belíssimas experiências que a gente guarda na lembrança com muito carinho do governo, do Olívio Dutra, do governo, da Frente Popular, da Aliança Popular, da unidade da esquerda aqui, composta pelo PT, PSB, PCdoB e PDT no segundo turno, que talvez essa história nos ilumine para os desafios futuros de unidade política que nós temos pela frente. O meu tempo é curto, não é isso? Tu vai me controlar aqui. Eu vou fazer uma fala muito rápida, 10 minutos, me disseram aqui, 10 a 15 minutos, que é curto. E vamos lá, então. O desafio é falar um pouco sobre a agenda do trabalho, né? Essa é um pouco a ideia. Só colocar um parênteses aqui. Além da agenda do trabalho, a gente tem uma grande questão hoje sendo debatida, que é a mudança nas relações de trabalho. Sim. Né? Sim. A tecnologia Sim. e as formas de trabalho Sim. mudaram tanto que o sindicalismo tem que se reinventar. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Eu vou tentar falar sobre isso. Se puder, eu falo 2, 3 frases sobre a proposta de destruição da Previdência Social Pública no Brasil e a migração para o projeto de capitalização da Previdência privada, que o Guedes, em especial, lidera nesse momento e que é decisivo, inclusive para as relações de trabalho, na minha opinião, no Brasil. É uma referência rápida, então, talvez por conta dos meus limites e do tempo, a gente possa, não sei se vai ter volta ou não aqui do debate. Eu sei que o Pedro Ruas e a Miriam vão qualificar mais esse debate. Eu acho, gente, que a primeira referência para aqueles que estão nos acompanhando, importante, que dá conta da gravidade do momento político que nós estamos vivendo, que é a ausência do Ministério do Trabalho. O Brasil não tem Ministério do Trabalho, o Brasil não tem o Ministério da Previdência Social, e o Brasil não tem mais o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era o ministério responsável pelos pequenos trabalhadores, pequenos assentados, do grande mundo rural brasileiro, dos que trabalham no campo. Isso não é uma referência menor e não deixa de guardar uma simbologia extraordinária. Em 1930, e por isso essa referência histórica ela é desafiadora, em 1930, quando Getúlio, com a sua equipe, com os seus aliados, assume o poder no país, um dos primeiros atos do Getúlio, e isso serve como referência histórica importante, 1930, no final de 1930, foi a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Mas o Lindolfo Collor, isso é só uma referência, que foi o primeiro ministro do Trabalho, em novembro de 1930, faz a seguinte frase, obviamente carregada de uma retórica, mas que tem um sentido histórico. O Ministério do Trabalho é o símbolo da nossa revolução. Esta foi a frase do Lindolfo Collor. Obviamente, era um país eminentemente agrário, que iniciava a sua transformação para ser um país urbano, industrial, que foi acelerado a partir da Segunda Guerra, e o Brasil, num processo extremamente rápido, em 30 a 40 anos, estimula, provoca uma migração de 40 milhões de brasileiros, em 2 sentidos, né, do agrário para o urbano e do Nordeste para o Sul. São correntes migratórias brutais que mudam a geografia, a demografia, a geografia social e política do nosso país. Rapidamente, rapidamente. O Getúlio prepara em 30. E a Constituinte de 34, de alguma forma, formata um conjunto de instituições que prepara o país para essa situação. A carteira do trabalho vem daí. A ideia de que as relações do trabalho deveriam ter uma formalização e uma identidade legal vem daí. A estrutura da justiça do trabalho especializada vem daí. A CLT, um pouco mais tarde, vem daí, que consolida um código do trabalho, regras, normas,
que passam a orientar as relações de trabalho no país. Os limites dos sindicatos, a unicidade, as relações sindicais. O fato é que nós estamos falando de 30 a 34, onde se conforma uma ideia de que o trabalho fazia parte da agenda nacional. É isso que me importa aqui. Todos nós temos as nossas opiniões críticas, mais ou menos distanciadas dessa experiência. Mas o fato é que a agenda do trabalho entra na agenda nacional e ela é incorporada pela primeira vez na agenda administrativa central do país. O trabalho, a agenda do trabalho, passa a fazer parte da administração central do Brasil a partir de 30. E nós, saindo de um período da escravidão, saindo de uma Constituição de 1991, que não botou uma linha, a República não tem uma linha sobre algo parecido com direitos sociais, com relações de trabalho. Nenhuma linha. Por que eu faço essa referência? Porque passados 88 anos, a ideia do trabalho como um valor político para a agenda nacional, e, portanto, incorporada na administração central do Brasil, pela primeira vez, é destruída. 88 anos de experiência, com ditaduras, com os regimes mais ou menos liberalizantes, mais ou menos progressistas, de avanço, mas em 88 anos de história, o mundo do trabalho, a ideia do trabalho como um valor político, social e político, a ponto de ser incorporado na agenda nacional e na administração pública, é liquidada. Bolsonaro acaba com o Ministério do Trabalho. E é impressionante que, recentemente, para estimular o convencimento da destruição da Previdência Social, o governo Bolsonaro recria 2 ministérios, o Ministério da Integração e o Ministério das Cidades, e recusa e derrota a proposta que nós levantamos de recriação do Ministério do Trabalho. Isto dá conta do mundo que nós estamos vivendo. Porque nós, nesse momento, o mundo do trabalho sofre 2 grandes ataques. Eu vou falar daquilo que a Gisela provocou. Um primeiro grande ataque, brutal, intenso, um processo de desconstituição de regras que buscavam, de uma forma frágil, equilibrar, buscar algum equilíbrio nas relações de capital e de trabalho, que num regime capitalista, por óbvio, são determinadas essencialmente por quem tem um poder de empregar. Se é o capital que emprega, é o capital que detém o poder. Nós não temos condições, cada um de nós aqui, de, saindo aqui da FETRAF, escolher um lugar que vamos trabalhar e viver. A sociedade capitalista impõe o assalariamento, basicamente, como regime de trabalho e de condição de vida, portanto. Nós não temos a condição de sairmos aqui, passarmos num Zafari, em algum lugar desses, e nos empregarmos e trabalharmos. Quero trabalhar aqui. E esta condição desequilibra enormemente a relação social, uma relação de poder político na sociedade. O assalariamento, o regime capitalista e a detenção do poder do emprego, do trabalho e da vida, portanto, a partir do capital. Secularmente, a partir do século XIX, etc., as grandes correntes políticas do socialismo, democráticas, humanitárias, trabalhistas, se construíram em escala mundial. Não é pouca coisa que a OIT foi a primeira organização pós a Primeira Guerra no Tratado de Versalhes. E uma das primeiras regras da OIT foi exatamente a limitação da jornada de trabalho, a proteção à mulher, hoje desconstituída por essa turma que está aí, e o estabelecimento de jornada de trabalho e a organização do emprego e do trabalho nas sociedades como elemento de paz e justiça social. É sempre assim. As guerras são produzidas e depois o ambiente de paz é convocado a partir de uma relação de direitos fundamentais na área do trabalho. O trabalho, estas regras são brutalmente atingidas por esses 2 governos, Temer e Bolsonaro. Nós vivemos um período de expansão da agenda do trabalho, especialmente nos governos Lula e da presidente Dilma, rapidamente. 3 questões fundamentais alteraram esta relação de equilíbrio e favoreceram o trabalho. A expansão da economia com inclusão social, 20 milhões de postos de trabalho formais foram construídos. Pela primeira vez, a relação de informalidade no Brasil é menor do que 50% da força de trabalho. Nós chegamos em 14 com 54%, 55% da força de trabalho, do povo que trabalha,
em condições formais de trabalho. Hoje nós estamos abaixo de 44%, 43%. Um quarto da força de trabalho desse país hoje está ou desempregada, ou subempregada, ou em desalento. Mais de 50% da força de trabalho do Brasil trabalha em condições informais. Bom, naquele período, nós criamos emprego, com carteira assinada, com formalização, formalizamos através do MEI, do microempresário, aumentamos a renda disponível na economia. Você sabe que um dos grandes indicadores de distribuição de renda é a participação do salário no PIB nacional. Os países desenvolvidos guardam uma relação média de 60%. No pós-guerra chegou a 70%, os países social-democratas. Ou seja, da riqueza construída, mais de 50%, 60%, ela foi apropriada pelo salário. No Brasil, nós nunca chegamos a 50%, nunca chegamos a 50%. Essa é uma identidade nossa, que é a concentração de renda. Nunca chegamos a 50%. E nos dois períodos que nos aproximamos, isto é estatístico e brutalmente político, que foi no período do Jango e na Dilma, deu no que deu. 2004 foi o pico da formalização do trabalho, 2014, e da apropriação da renda pelo salário no PIB nacional. A exemplo do Jango, a turma de cima não suporta este padrão de distribuição de renda. Nós formalizamos, empregamos, aumentamos a renda nacional a partir de uma política vigorosa do salário mínimo. Portanto, o salário mínimo nesses 12 anos conquistou mais de 70%, 75% de aumento real acima da inflação. Isso mudou o Brasil. 48 milhões de brasileiros e brasileiras dependem do salário mínimo para suas relações de renda, formais ou informais. Esta condição valorizou os sindicatos, estimulou as categorias, as políticas sociais de repartição da renda social foram fundamentais para diminuir a desigualdade no país. As políticas públicas, a educação pública, a moradia, o Bolsa Família, a incorporação na Previdência Social foi um tema central, que talvez eu consiga falar no final, mas a Previdência Social foi um instrumento fundamental para superar as desigualdades. O primeiro foi o salário mínimo e emprego. Foi a primeira condição para a superação e diminuição da desigualdade no Brasil. O segundo foram as políticas sociais, e o terceiro a Previdência. Quase 90% dos idosos foram incorporados na Previdência Social, acolhidos por um sistema de previdência pública, com o salário mínimo aumentado em 76%. Os idosos passaram a ser respeitados, ninguém enriquece com o salário mínimo. É uma vida simples, mas digna. E passaram a ser arrimo de família. É disso que se trata. Esses movimentos diminuíram a desigualdade desse país, e esses movimentos, na minha opinião, essencialmente, e outros, em relação à capacidade nossa de desenvolvimento econômico, a mudança no marco do petróleo, a Mina vai falar nisso, a soberania exercida verdadeiramente por nós, em escala mundial, com o Mercosul, o Unasul, o BRICS, esta agenda de soberania exercida através de uma democracia ampliada com igualdade social. Nós percebemos uma nação sendo construída. Seguramente a presidenta Dilma vai falar sobre isso e depois. O que eu quero chamar a atenção é que é no mundo do trabalho que a vida de uma nação se decide. E este conceito é um conceito perdido. E talvez pouco valorizado, inclusive, por nós, que corretamente valorizamos as políticas públicas de repartição de renda. Corretamente valorizamos a distribuição de renda que as políticas tributárias e sociais constroem num país, quando repartem a renda apropriada da estrutura tributária. Mas é no mundo do trabalho que a desigualdade ou a igualdade de uma sociedade é definida, que a cidadania é definida. E este mundo do trabalho sempre sofreu um brutal processo ou de repressão ou de violência que em poucos momentos da nossa história permitiram um padrão de organização e apropriação da riqueza nacional. O fato é que as elites nacionais sempre, desde a escravidão e com o fim da escravidão pelo padrão brasileiro, ao estímulo a uma imigração extraordinária de pobres europeus, onde eles sempre conseguiram conviver com uma mão de obra disponível extraordinária no país, sempre. A economia brasileira nunca
nunca conseguiu absorver a mão de obra disponível de forma formal. Nunca. E isso, obviamente, historicamente, desequilibrou essas relações a favor do capital. Pois bem, esse processo que nós construímos ao longo desses anos, ele foi violentado nesse último período, com 3 ou 4 movimentos cirúrgicos da direita desse país, do neoliberalismo representado pelo Temer, e agora representado, mais ainda, se é possível dizer isso, pelo Bolsonaro, contra o trabalho. E, na verdade, é uma resposta das elites econômicas, financeiras, nacionais e internacionais, a uma crise de produção de lucro e descendente do capitalismo em escala internacional. Não é essa a minha fala aqui. Mas eu quero dizer que a taxa de juros exigida por essa turma não é sustentada através do crescimento econômico, da produção de mais riqueza, do aumento da produtividade. Como não há riqueza a mais sendo produzida, não existe isso. A taxa de lucro dessa turma vem sobre a riqueza existente, e especialmente sobre 2 riquezas existentes. A riqueza pública, a renda pública, através dos impostos, dos incentivos, dos juros, do rentismo, dos novos mercados públicos existentes. Por isso essa velocidade em privatizar, destruir a economia pública, porque são novos mercados que essa turma quer. Por isso acabar com a Embraer, tentar acabar com a Petrobras, acabar com a Previdência Pública, transformar a Previdência Pública, os fundos públicos, em fundos privados. Esse é um movimento deles. E o segundo movimento é se apropriar da renda do trabalho. Do trabalho. E se apropriar da renda do trabalho, não há nada de modernização das relações de trabalho. Há uma precarização e uma exploração direta e bruta sobre o trabalho. E como é que eles fizeram isso nesse último período? Eles atacaram as regulações existentes na relação capital e trabalho, destruindo a CLT. A reforma trabalhista, a anti-reforma trabalhista de 17, mexeu em mais de 100 artigos da CLT, o Ruas domina isso, 117 artigos, o 17 é difícil de falar, viu? Então eu fico no 100. Destrói a CLT, por um lado, portanto, precariza especialmente as relações de trabalho, querem um trabalhador, o tempo, a vida de um trabalhador rigorosamente disponível para eles. Não há mais regra em relação ao tempo de trabalho, ao contrato de trabalho. Os contratos são precários. A terceirização é total nas relações de trabalho. Os trabalhos são temporais, de curto prazo e precários. As indenizações são inexistentes. Há uma destruição nas regras das relações de trabalho. Segundo, há uma ameaça e uma penalização aos trabalhadores que eventualmente buscam os seus direitos sobrantes, basicamente afastando os trabalhadores do acesso ao judiciário trabalhista. Isso é uma coisa impressionante. O trabalhador passa a acessar a justiça do trabalho como elemento de busca de um direito não assegurado, passa a ser um risco compartilhado entre o trabalhador e a empresa. A Inglaterra do século XVII e XVIII, nos primeiros movimentos que constituem acesso ao judiciário e a igualdade na Inglaterra foi exatamente a gratuidade do acesso à justiça. Estou falando do século XVIII, onde eles reconheceram que o custo de acessar a justiça inviabilizava a ideia de igualdade civil. O Brasil, deste século XXI, retroage e proíbe, de fato, ou impede o acesso ao judiciário como garantidor de um direito não respeitado numa relação capital-trabalho, o que é brutal. Os índices estão aí. Esse processo afasta o trabalhador do sindicato, e eu vou dar um exemplo só e acelero aqui por conta do tempo, que é dramático. Os trabalhadores com mais de 1 ano de trabalho tinham o direito de fazer a sua rescisão do trabalho no sindicato. E era o momento onde os trabalhadores se aproximavam do sindicato, e o sindicato se aproximava dessas relações de trabalho. Isto foi recusado. As rescisões são feitas em qualquer lugar dentro da empresa. As demissões hoje foram criadas demissões acordadas. Uma das experiências mais impressionantes que eu recentemente tive, enfim, visitando o SINE, o Sistema Nacional de Emprego, por conta de estudo que eu faço, são milhares de trabalhadores que chegam ao SINE procurando o seguro-desemprego. E não se deram conta que assinaram uma demissão acordada. E nessa demissão acordada, criada essa figura, ele não tem mais o direito
ao seguro-desemprego. É disso que se trata. Então, este conjunto de regras, o governo, o Estado, desequilibrou as relações pró-capital de uma forma brutal. Fragilizou o trabalho em todas essas dimensões, buscando uma ampliação brutal, primária, da renda do trabalho. E onde é que a gente enxerga diretamente, qualquer um de nós aqui? Pega o CAGED, o ARRAIS, o CAGED é mensal, o salário médio dos trabalhadores que são admitidos e o salário médio dos trabalhadores que são demitidos. A par dessa relação institucional desconstituída, pró-capital, de uma forma violenta, e o ataque aos sindicatos é enorme, estrangulando o financiamento dos sindicatos, com essa medida última provisória, estrangulando, ameaçando os sindicatos. Nós temos um processo de rotatividade, que é a marca das relações de trabalho no Brasil, impressionante. Você sabe que, eu não quero aqui incomodar com números, números são fatos políticos, né? Não são números. É um negócio impressionante, né? Quando a gente anda por Porto Alegre, as nossas cidades, vai no comércio, circula na rua, vê esse povo trabalhando e muito, vendendo fruta, vendendo qualquer negócio, enfim. Você sabe que 60%, 61% das demissões no mercado de trabalho formal são de trabalhadores que não completaram 1 ano de trabalho. 46%, 7%, são demitidos com menos de que 6 meses de trabalho. Só 20%, gente, a nível nacional, 20%, quem tem carteira assinada, fica 2 anos no emprego. Cuidem disso quando a gente escutar que este governo, que com uma mão, tira um contrato permanente ou mais estável, e oferece como alternativa de trabalho a ocupação informal, na outra mão, exige 40 anos de contrato formal para uma aposentadoria que carregue uma participação maior do seu salário da ativa como aposentado. Essa é a perversidade do Brasil. Eu encerro aqui dizendo que, por um lado, nós temos esse movimento, que exige resposta, e, por outro lado, Gisele, este movimento, ele recebe uma desorganização do mercado de trabalho que nós conhecemos por conta da mudança dos padrões da organização da produção. Seja por novas questões tecnológicas, por organizações gerenciais, tu tem outros padrões de relações de trabalho. Não é que o trabalho acabou. O trabalho tende, historicamente, por conta do padrão de desenvolvimento da capacidade de produção, nós sabemos e acompanhamos isso, as diversas revoluções produtivas, chamadas revoluções industriais, em que a próxima não é uma revolução industrial, uma revolução de toda a economia, porque o padrão tecnológico, ele entra não só na indústria da transformação, mas entra na relação de serviços, em todas as áreas da produção da economia, né? Portanto, é um processo intenso, onde o trabalho necessário, sobrante, é socialmente cada vez menor, e, portanto, nós teremos uma necessidade de trabalho para realizar a oferta de serviços e produtos cada vez menor. Portanto, esse é o desafio estratégico que nós temos. Se o tempo socialmente necessário do trabalho diminui, como é que resolve isto? O capitalismo brutal neoliberal já resolveu. Como é que ele resolve isto? Está resolvendo. Ele diz assim, desemprego em massa, não precisa desse povo, ou distribui o trabalho necessário, hora a hora, homem a homem, mulher a mulher. Cada um trabalha 1 hora por dia, cada um trabalha 2 horas por dia. E assim vão vivendo e sobrevivendo aquela imensa massa periférica do núcleo central do capitalismo, que é absurdo. O Brasil hoje, vocês viram isso, são 4 milhões de uberizados no país hoje, entre Uber, Cabify, enfim, essas tralha todo esse processo que está aí, nós temos que enfrentar isso. Esse é um tema, é óbvio, que nós temos que aprofundar e nos dedicarmos a ele. Mas eu não tenho tempo, eu quero encerrar dizendo que é exatamente por isso, porque nós estamos diante de um processo que nos instiga, que nos preocupa, que nós temos que ter atenção. A impressão que me dá hoje é que as novas tecnologias foram capturadas pela barbárie. Não precisa ser assim. Não tem que ser assim. As novas tecnologias que podem trazer prazer, felicidade, vida, qualidade, elas têm que ser disponibilizadas para o conjunto da humanidade, da sociedade, para o bem da sociedade. Elas foram capturadas para produzir desemprego, exclusão, destruição da natureza,
de forma como a gente nunca viu. Por isso esse é um debate importante e exige um espaço público para a regulação. Neste momento, em que sociedades periféricas como a nossa se encontram num ambiente de baixo crescimento provocado pela política desastrosa neoliberal, essa turma nunca entrega o que promete, e não vai entregar. Nunca entrega. Prometeram 6 milhões de postos de trabalho com a destruição das relações de trabalho. Entregaram ocupação informal. O Guedes agora volta a prometer que só com a reforma da Previdência o país cresce. O país só cresce se não tiver reforma da Previdência. Se continuar renda com o nosso povo, se o país voltar a crescer, ter trabalho, emprego, distribuição de renda e combater sonegação. Eu acho, portanto, que é nesse impasse que nós vivemos. Por um lado, governos, forças políticas, um bloco de coalizão ultraconservador, reacionário e ultraliberal, violento na destruição de regramentos da sociedade, a serviço de uma acumulação violenta de capital nacional e internacional. Por outro lado, uma mudança de paradigma produtivo. Neste momento, que se exige a força de um espaço público, de instituições públicas, de negociações, de direitos, né, de qualificar esse debate, de pensar uma estratégia futura, capaz de responder uma coisa simples que faz com que nós estejamos aqui, que é uma ideia de que uma sociedade deve ser uma sociedade igualitária, mais igualitária, onde a riqueza é produzida, e a riqueza não vai deixar de ser produzida. Se o trabalho socialmente necessário diminui, e nós temos que enfrentar isso no financiamento das políticas públicas, mas não é verdade que a riqueza diminui. Então, que se tribute a riqueza, que se distribua a riqueza, que se reparta a riqueza e o trabalho existente. Eu acho que pautas fundamentais voltam e têm que voltar com força. Redução da jornada, tributação dessa renda, qualificação do trabalho, inaceitável morte em locais de trabalho, né, invalidez, doenças, como a gente está vendo, sendo expandidos no mundo do trabalho. Eu acho que é um momento duríssimo que nós estamos vivendo. Há resposta, há reação, há resistência, há necessidade de reflexão do mundo sindical, da esquerda, daqueles que têm compromisso com o mundo do trabalho. Não é só uma tarefa dos sindicatos, é uma tarefa dos partidos, das sociedades, das diversas organizações que têm compromissos com esses valores do mundo do trabalho, que não pode ser um trabalho alienante, excludente. Nós somos, eu não quero aqui entrar nessa, a nossa condição humana é definida na relação de trabalho que nós construímos. E eu acredito nessa possibilidade de transformarmos a nossa sociedade, e por isso lutamos, numa sociedade onde o trabalho seja um direito de todas e todas, onde o trabalho seja um espaço de produção de qualidade de vida, de bens e serviços necessários para a reprodução de todos nós, e o trabalho não seja um instrumento de exclusão, de empobrecimento e de violência que nós temos no nosso país. Este mundo do trabalho que está sendo construído por essa elite, por esse projeto, não é o nosso mundo do trabalho. É preciso repensar, é preciso reagir, é preciso recuperar um padrão de desenvolvimento com igualdade, com crescimento e com uma capacidade de que todos tenham espaço a uma vida digna, que é no trabalho que nós vamos realizar essa existência. Então, eu faço essas referências, na verdade, é um convite à luta. É um convite à luta. Dia 14 está aqui. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós temos que bloquear uma reforma da Previdência, que é uma destruição da Previdência Social, que é a destruição de relações de solidariedade, que é o empobrecimento ainda maior dos assalariados, dos trabalhadores, que vai ter um brutal impacto no mercado de trabalho. E, se eu tiver tempo, eu volto com esse tema depois. Então, muito obrigado, parabéns ao 247. Viva um projeto democrático para o nosso país. Obrigado, gente.